Toda novidade, tudo, está valendo tudo. Tudo está valendo para a gente conversar. Olha, e viva a vida virtual. Vamos lá nesse, por dentro da RT, mostrar essa reserva maravilhosa, que é um enorme prazer aqui estar com a Ana Camargo e suas assistentes maravilhosas, a Aline, a Bia, a Beatriz Figueirinha, para a gente finalmente ver essas peças que ela tem para mostrar para a gente. E agora não vou falar mais nada, Ana. Você começa e vai dar certo. Nada, vamos lá, Manu. Eu acho que isso tudo está previsto com todo mundo. A gente sabe que a Sim. tecnologia é perfeita, mas nem tanto, né? O imperador Uhum. ainda preferiria o telefone dele assim, né, do que o Instagram. Mas vamos lá, vamos aproveitar que a gente conseguiu e vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Vou agora retornando para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Manon, professora Manon, pelo convite. Super feliz. É o nosso papel, é o papel do Museu Imperial, não só preservar, mas também divulgar essas peças e estudar. Não adianta eu ter isso tudo guardado se eu não consigo Uhum. estudar e pesquisar essas peças. Bom, a reserva do Museu Imperial, nós temos uma reserva nova agora, nova, tem uns 3 anos, que a gente está tentando fazer ela só para a indumentária, mas ainda está em processo de montagem, está criando e tudo. Então, nós estamos na reserva intermediário, onde eu coloquei as peças na mesa. A indumentária do Museu Imperial tem em torno, mais ou menos, de umas 350 peças. Falando de chapéu, peças da família imperial, peças infantis, peças de titulares, baronesas, uniformes, leques, porque tem os acessórios também, botões, tá, que nós temos de Uhum. farda, botões que serviram as fardas dos guardas do casamento da princesa Isabel, uma doação que nós recebemos há um ano atrás, está dando entrada, Uhum. está no trâmite de tombamento de entrada na casa, no museu, que é pouco pesquisado, que são os botões. Muitos são feitos na Inglaterra, não são feitos aqui, são encomendados, a Inglaterra fazia e remetia para o Brasil. Enfim, e nós aqui no Museu Imperial temos um. É muito úmido Petrópolis, né? A umidade é muito alta, então, e quando se trata de tecido, ele é bem mais delicado. Primeiro, a gente não pode esquecer, quando a roupa chega, ou quando a gente está tentando equilibrar essa roupa, deixando ela bem ok para ela não continuar no processo de degradação, nós não podemos, é o fundamental, não podemos esquecer que a roupa ela teve o seu uso. É diferente do uso, Sim. de repente, de uma tela a óleo, ou de um copo de cristal, ou um paliteiro em prata. O paliteiro pode estar arranhado, agora só que você consegue eliminar isso. Na roupa, no tecido, não. No tecido, inclusive, vocês vão ver, nós temos um corpete da Imperatriz Teresa Cristina, que até a Uhum. própria mancha do suor dela você não consegue eliminar. Quer dizer, até acredito que a gente conseguiria, mas iria provavelmente destruir o tecido que já está extremamente frágil. Então, a gente pensou em preservar isso e, infelizmente, não mexer. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Muitas das vezes as peças eram guardadas de forma não convencional, como deveriam estar guardadas, porque muitos não Sim, sabiam que inclusive, viriam para o museu. Então, é diferente você sim, guardar uma peça em casa e vir para o museu. É totalmente diferente. Tá? Chegando aqui, às sim. vezes elas estão amareladas, ou traça, enfim. E a gente tem que fazer, então, todo esse trabalho. A questão da indumentária nos museus, eu não vou confirmar, mas me parece que o estudo ele é bem mais recente, uma coisa de 25 anos, 20, 25 anos para cá. Não era uma coisa você ter uma coleção de indumentária e principalmente para estudo, para pesquisa. Você tinha um pouco mais, talvez, direcionado a peças com destaque, talvez, manto do imperador, tal, traje imperial, a farda do imperador, ou como o pijama do Getúlio Vargas de agora. Outras peças que possam subsidiar a uma pesquisa maior e um estudo de uma sociedade do século XIX, no caso do Museu Imperial, isso é um pouco recente. E é tão recente assim que as pessoas acho que não tinham na cabeça de guardar essas peças, ou não imaginavam guardar essas peças e
para estudo, ver o tipo de corte que era, se tinha linha, se não tinha, se tem etiqueta, como fez como a saia da Princesa Isabel, tem etiqueta de quem fez o ateliê, que fez a costura. Isso é meio já mais para cá, por 20 a 25 anos, e mais ainda nos últimos 15 anos, eu acho que tem acelerado muito Sim. esse processo de. Tanto é que a gente tem hoje vários, temos a ponto de ter no Icon, né? No Uhum. segmento no Icon, que fala. Departamento de costume, né? Sim. Exatamente, exatamente. Tenho muitos estudantes de mestrado, doutorado e até mesmo da própria graduação, têm procurado o Museu Imperial para estudar esses costumes, esses hábitos, que tecidos são esses. Tivemos, há uns 4 anos atrás, uma pesquisa fantástica, foi muito boa, que era de um doutorando, o Ronaldo Vastos, ele é de Curitiba, ele é de Cianorte. E ele veio, ele Uhum. trouxe um aparelhinho, desenvolveu esse aparelhinho, e nós examinamos os tecidos, apenas os tecidos do século XIX, que era o Sim. doutorado dele com o Museu Imperial e o Museu em Guimarães, Portugal. E ele Uhum. juntou essas Uhum. duas coleções e fez, então, um mapeamento dessas tramas, o que são limpas, não Uhum. são, tem algodão, não tem, enfim, esse trabalho, obviamente, vai se desdobrar em 1000 pesquisas, em 1000 estudos. E temos, Uhum. por exemplo, agora aqui no Museu Imperial, uma colega nossa que está estudando os uniformes aqui no museu, está estudando, está vendo que uniformes são esses, e mesmo para nós da casa, para os museólogos da casa que tomamos conta dessas peças, muitas perguntas nós não conseguimos responder. Então, eu acho ótimo quando as pesquisas acontecem que a gente aproveita e levanta a questão, opa, eu não tinha pensado nisso. Né? Como muita gente acha que talvez o traje majestático do imperador é apenas aquele. Para muitas pessoas, aquilo é fechado. Esse Sim. é o único. A gente tem que pensar que ele foi coroado, tá? Sagrado Imperador, com 16 anos. Tá? Morreu, foi até 60 anos, quer dizer, ele no mesmo corpo ele não pode ter. Obviamente que sofreu, ou teve um outro, ou esse sofreu uma alteração, enfim. Mas é um assunto interessante. Esse traje majestático é aquele que sempre fica na entrada do museu, naquela sala escura, que as pessoas conhecem mais, né? Que tem até, inclusive, a coroa e tudo aquilo que já está lá há bastante tempo, né? Que é uma peça extremamente divulgada e conhecida, né? E é curioso que o manto, só o manto, ele veio transferido do Museu Histórico Nacional. Ele estava no Museu Histórico Nacional em 1940, quando da criação do Museu Imperial, e ele é transferido para o Museu Imperial, como outras peças, telas a óleo, porcelana, enfim, outras peças. E Uhum, o traje em si, tá? A veste, o sapato, a murta, uhum, estava em poder da família imperial. Estava aqui em Petrópolis, uhum, estava com eles no particular, ficou exposto muitos anos aqui, até que então a família, se não me engano, em 1990 ou 91, já vem para cá, eles resolvem então doar essa peça para o Museu Imperial. Então aí a gente fecha, complementa o manto e o traje sim, majestático, já temos o cetro e a coroa. E o Museu Imperial tem um manto que é assim maravilhoso, é fantástico e requer um cuidado muito grande, que é o manto do cruzeiro. O manto do cruzeiro está muito sim. utilizado, a gente quase não consegue mostrar mais, porque é difícil até para a gente pegar, tá? Então, ele está num processo de estudo para a gente provavelmente tentar um restauro. Mas é o manto do cruzeiro, que é o manto em que o imperador entra com Uhum. o manto para ser coroado. Então, ele tira esse manto do cruzeiro para a esfera armilar e a coroa. Bom, vamos lá mostrar.
E uma coisa que só é interno, né? Mas eu vou abrir para vocês. Os uniformes do Museu Imperial ficaram durante um bom tempo guardados dentro de um armário, dentro do palácio. Eles estavam dentro do palácio. Eles não estavam aqui na reserva técnica. Com... Eu acho que é interessante a gente falar, Ana, que mesmo o Museu Imperial sendo um museu tão importante, né, um dos mais importantes do Brasil, é muito difícil organizar todo o acervo de indumentária de uma maneira ideal, né? Então, eu vejo também outros museus adaptando os armários que tem, às vezes, e é interessante que eu tenho ido com mais frequência a essa reserva técnica já nos últimos 5 anos, e foi muito interessante que a primeira vez que eu fui, vocês tinham ganho uma outra sala ao lado, porque a saia desse traje da Imperatriz é imensa e a caixa também, então já ocupava quase toda a sala que vocês tinham. Então, aos poucos, vocês vão conquistando outros espaços, outros armários. Eu vi esse armário também luxuosíssimo, deslizante, enfim. Então, é uma dificuldade, sim, né? E tem sido um processo muito bacana que eu tenho acompanhado o cuidado de vocês, né? A conservação preventiva desse acervo do século XIX, né? Então vamos lá, o que você vai mostrar de lindo aí pra gente hoje? Que eu estou longe, estou aqui no Rio, só vou ver aqui virtualmente. Vamos começar por uma que é mais recente, como a gente pode ver até na questão de leilões, que tem peças da família que estão indo a leilão ainda. Esse daqui foi um que foi a leilão, não sei se quem está assistindo... A sua imagem está um pouco tremida, Ana. Perdeu um pouco a nitidez, a sua imagem. Tá, vê se você consegue ver melhor. Tá? Ainda não. Está embaraçando um pouco a imagem. Onde você estava melhor antes. Então, então, vamos tentar fazer do lado de cá. Isso. Eu quero mostrar para você exatamente. Talvez aqui seja melhor. Está melhor aqui? Não, ainda está embaraçada. Ainda está meio tremida a imagem. Internet. Eu acho que a internet que está cortando. Acho que está um pouco da internet, mano. Espera aí. Se você quiser levar para sua sala ou para uma outra sala que seja melhor, continua aqui, porque está realmente sem nitidez. Espera aí. Vamos tentar lá. Tá bom, a gente aguarda um pouquinho. Porque a gente ia fazer inicialmente na sala da Ana, e aí ela quis fazer na reserva justamente para mostrar o mobiliário, mostrar todo esse trabalho que eles têm feito, mas talvez na sala dela a gente consiga ver com mais nitidez essas peças, né? Que são peças muito delicadas também. Enfim, vamos Melhorou, ver se... Manu? Espera aí. Melhorou um pouco. Talvez para ficar mais perto do roteador que estão falando aqui. Eu estou bem perto do roteador. Ou talvez dar um zoom com o telefone mais perto da peça, que aí a gente consegue ver melhor os detalhes. Agora está melhor. Agora está dando para ver melhor, Ana. Agora? Sim. Agora está dando para ver melhor. Essa daqui é uma bata, é uma camisolinha que foi da Princesa Isabel. A gente pode ver aqui o P e o I bordado. Que lindo. Que lindo. Então, com esse aqui, a gente vê a renda ao ponto aberto, a gente vê todo o tecido, gola. Em uma peça só, tá? A gente consegue estudar bastante
tudo o que a gente quer da indumentária. Por exemplo, nesse caso aqui, Sim. de uma princesa e ela criança. Seria de casa? Seria dela aí? É uma de baixo, é uma roupinha de baixo? O que, que seria isso? Tá? E aqui a gente pode ver que já houve, ela já chegou para a gente restaurada. Hum. Tá? Vocês receberam quando essa peça, Ana, no Essa peça museu? deve ter uns 10 anos que a gente recebeu. Foi num leilão em São Paulo, que foi trazido, foi comprado, o museu comprou, e veio junto, por exemplo, veio o uniforme do Conde D, quando o Conde D está na Espanha, ainda como soldado na Espanha. Muita gente não sabe, mas ele também Sim. foi soldado na Espanha. Também recebemos A o gente pode chamar uniforme. de Ana, Olha, porque ela é tão linda. olha aqui, vê se você consegue. Ah, tá ótimo. Dá para a gente ver aqui São as meias, né? as meias da princesa Isabel. Você viu o trabalho aqui Sim. que a gente tem, todo o bordado da meia. E aqui a gente sabe, a coroa que ficou ainda manchada, mas ficou a coroa. Tá? E Sua Uhum. Alteza Imperial Princesa Isabel. É o que está bordado aqui. Que lindo. Uhum. Olha aqui, Sua Alteza Princesa Isabel. E é de uma delicadeza, ela está acomodada assim, né? Com Sim. a malha cirúrgica para poder não estar em cima Uhum. de uma outra malha cirúrgica também, para a gente poder permanecer. Essas peças, muitas pessoas perguntam por que a gente não deixa exposto isso, essa peça. Uhum. Para muitos que estão assistindo, a gente sabe que não dá para tecido você deixar exposto durante tempos e tempos, tempo que estraga. Agora, para os leigos, para quem não Uhum. sabe, é a coisa mais difícil que tem para o museólogo, numa exposição, é expor tecido. Você tem que ter um cuidado Uhum. enorme de expor tecido em função de luz, o próprio tecido frágil, sobre que suporte que ele vai ficar, da umidade, de tudo. Então, essa peça aqui esteve exposta durante muitos anos, muitos anos. E foi retirada a torno de uns 10 anos atrás. Nós, já a equipe da museologia, retirou essa peça e não voltou mais. Ela está voltando temporariamente. Então, é uma exposição temporária, é um evento, é um catálogo, numa foto, é numa discussão de estudo da peça. Não mais ficar em exposição como vinha numa exposição de longa duração. E Ana, você acha que essa meia vai até que altura da perna dela? Ela já era adulta? Porque tem um sapatinho dela criança também, né? Mas eu acho que essa meia ela já era adulta, né? Aqui, para mim, ela já é adulta, sim. Sua Alteza Imperial aqui já é Sim, adulta. Agora, ela não estava, provavelmente, casada, porque senão estaria como duquesa, duquesa não, Condessa D. E ela não está como sim. Condessa D. Então, é dela aqui por volta dos seus 14 anos, talvez 13, 14 anos. Ela casa com 15, 13 anos, ela está casando. Provavelmente esse é o Sim. pezinho dela dos seus 13 anos, não mais do que isso. Dá para ver novamente só a parte essa parte aí. É. Essa aqui, O bordado, a parte também de baixo, que tem um bordado também perto do pé. aqui. É de algodão ela? Toda ela é de algodão. É uma malha. É uma coisa, inclusive, a sensação que dá, Manon, é que é de um tecido Ah, até moderno, vamos dizer assim. Se for, é um tecido moderno, sim, porque é uma malha. sim. Maravilhosa. Restaurada aqui, já foi restaurada aqui. E agora, então, Uhum. está dentro dessa caixa, que foi a colega museóloga Aline Malher, que fez a caixa, que colou, pensou. Eu queria só chamar a atenção, Manon, para esse trabalho que a gente Sim, faz de pensar
como colocar isso guardado, como guardar, de que forma guardar. Porque muita gente pode, botou assim, fez assim. Não, a gente tem que ver se está bem assentado, se nada está fazendo pressão sobre a criança, principalmente no tecido. Se alguma pressão, como você mesmo falou, a saia, por exemplo, da princesa, a Teresa Cristina, é uma coisa imensa. Vários gomos. É uma caixa enorme, inclusive eu não consigo mostrar para vocês assim, através do vídeo, pelo tamanho dela. É uma caixa muito grande. Sim. Eu confeccionar essa caixa e ela está toda ela em gomos, com rolos, para o gomo não descer. Então, ela está apoiada nesses rolos para a gente poder preservar ela. Aqui... a gente até tinha pensado em depois colocar essas imagens, né? Porque na primeira visita foi possível ver a caixa aberta, porque é uma caixa feita sob medida, muito grande também, que é difícil o transporte, o manuseio, mas a gente tem as fotos, e aí eu posso editar essa própria live ou postar as fotos da saia para as pessoas terem uma ideia da dimensão que é aquela caixa, né? Porque você não pode dobrar o tecido, senão quebra a fibra. Então, foi um quebra-cabeça para vocês conseguirem acondicionar aquela saia, né? Até para estudo, tem uma professora da USP, a professora Isabel Italiano, que ela veio modelar essa saia. E ela mesmo foi para todos nós aqui do setor, né, ajudar para ela poder modelar de tão... Não há espaço para a gente fazer. E muitas das vezes você não pode dobrar em função do bordado. Né? Porque o bordado pode quebrar a própria trama. Já está fragilizado, está ressecado. Então, não é fácil você assim, mostrar, estudar. Você tem que, olha, se quiser vir, você tem que vir marcar a hora com a gente, para a gente poder tirar a caixa do local, abrir o espaço e aí sim começar, então, a estudar a peça. Peças menores, não. Aqui, Manu, essa coleção, o Museu Imperial ganhou, isso que eu digo, por isso que eu falei no início, que de uns anos para cá, essa questão da coleção indumentária vem ganhando força, vem ganhando um peso muito grande. Essa foi uma coleção que o Museu Imperial ganhou há coisa de 8, 10 anos, da coleção Soares Sampaio, Sônia Soares Sampaio, que do Museu Imperial, em torno de 80 peças, todas peças brancas. O que a gente chama de peça branca? São as peças, vamos dizer assim, que não aparecem, as peças mais íntimas, ou as peças de criança. Você tem toquinha branca, nada, nenhuma criança, até 1950, colocaria alguma cor que não fosse o branco, ou azul ou rosa, não haveria nada com outra possibilidade de você fazer com vermelho, com amarelo, com vermelho. Então, essas são as roupas brancas e a coleção de roupa branca que o Museu Imperial tem, que são 80 e poucas, entre fronhas, camisinhas de pagão, as toucas, leques também que foram doados. Essas toucas eram usadas geralmente para dormir, não é, Ana? Porque essa roupa branca geralmente se usava por baixo, né? Exatamente. Principalmente no século XIX, né? A última camada, vamos dizer assim, era aquele vestido que a gente vê, o tecido que a gente vê nos quadros, mas aquela é a última camada da roupa. A roupa do século XIX tinha muitas roupas embaixo, né? Olha aqui, olha como é que ela está acondicionada. Com uma malha também. Ela está acondicionada para que não dobre. Ela já sofreu restauro também, que é o que eu falei no início. Você, muitas das vezes, guardou isso de forma não que fosse virar uma peça museológica. O olhar e o trabalho todo da conservação preventiva é diferente de uma peça guardada em casa, num armário, amassada, junto com muita coisa em cima. Só que a gente esquece que essas peças foram usadas, então é mais difícil ainda você dar vida longa a essas peças. Outra peça que nós fizemos há uns 3 anos para cá, nós resolvemos arrumar todos os leques e, novamente, como a caixa da saia, pensamos,
em que suporte colocar, em que tecido, malha, não, de que forma, como seria melhor. E aí entra o que você falou. A indumentária, ela pede muito espaço em gavetas, em papotecas, em armários. É muito confuso. É muito... Para você conseguir os espaços, os leques, eles têm guardados abertos e aí ocupam muito espaço. Então, a gente tem que também ter essa generosidade, que a gente já sabe que no desempenho acabou todo o espaço. A gente não tem mais para uma nova técnica. Acabou. É o último espaço que a gente tem agora é esse. Mas, olha, Manuel, você está dando para ver bem? Sim, agora tá. Qual que é o material, Ana, dele? Tartaruga, que é engraçado que eles chamam de tartaruga loura. Sim. Tá? É a tartaruga loura e pluma de avestruz. O que hoje seria um leque completamente fora Sim, do... proibido. É fora dos padrões possíveis e seria pichado em qualquer desfile, né? Agora você vê que é um leque de baile. Esse daqui é um leque, eu não sei se eu vou falar por causa das varetas, mas a noiva tinha o seu leque próprio. Nós temos um leque viúva, temos o leque de Sim. noiva e temos o leque do dia a dia, do teatro, da ópera, enfim. Mas quando a gente ainda pensa que você tem um leque aqui, esse é um leque de viúva. Sim. Lembrando que a era vitoriana, né, o luto também era uma coisa extremamente rigorosa, as mulheres ficavam anos de luto, né? Então o preto, enfim, era muito usado e todos os complementos, o leque, a bolsa, o chapéu, né? As joias, você tem joias, você vai fazer as joias num material chamado azeviche, que é um material preto, bem escuro mesmo, que é muito encontrado nas joias de luto. Então, você chega a esse ponto, os lenços são lenços também preto, luva preta, leques pretos, brincos pretos. O luto é uma coisa muito, muito forte, muito vivenciada na época vitoriana. Ela realmente é bem, tá, bem marcada. E você vê que sai, tá, provavelmente de alguma viúva, o cupido. E ela... Então, esses desenhos, né, no fundo, essas mensagens todas que tem nesses leques, né? O mais interessante... Simbologia que tem, e nada é gratuito aí, né? Sim, e o mais interessante, Manu, para nós que estudamos essa parte da indumentária, dos acessórios do indumento, é o que é que eles trazem por trás, o que é que vem falando por trás. Exatamente aqui, o que é uma joia de luto, o que é um vestido de luto, o que é um leque de casamento, o que são essas mensagens, né? E você tem nessa século XIX, né, Juliana, é um estudo maravilhoso que eu ainda acho, já tem muita coisa, mas eu acho que a gente está muito no início. Tem muito estudo para ser feito no museu ainda, a sociedade do século XIX através da roupa. Porque a roupa diz exatamente quem é essa sociedade. E isso não é muito estudado. Eu acho que a gente está engatinhando. Tem muita, mas muita coisa para ser estudada. E principalmente assim, as roupas da família imperial, né, que tinha toda uma comunicação, né, desde a escolha da cor, por exemplo, né, o verde, o tipo de bordado da saia, que eram as folhas do café, que era a riqueza do Brasil. Então, a roupa, na verdade, comunicava todo um poderio ali, né? Exato. Nossa, que lindo esse! Nossa. Esse é um leque que a gente chama leque mandarinesco. Mandarim. Você pode, eu não sei se o João aqui vai conseguir, o rosto desses chineses, dessas chinesas, esses rostos são colados. E cada um tem uma expressão. Tá? Você vê a riqueza de detalhe de um leque desse. E as roupas também são coladas. E um detalhe curiosíssimo, super legal,
é que essas carinhas, quando você comprava ou encomendava esse leque, eles mandavam as carinhas sobressalentes caso você perdesse alguma. Então vinha num estojinho 2 rostos desse, 2 desse, 2 desse, 2, e você então colava caso você perdesse. Isso é de um Incrível. preciosismo, né, fantástico. E é uma cena de um cotidiano chinês. Sim. Tá? Esse é de que época, mais ou menos, Ana? 19, esse é bem 1880, 1870, ele é Uhum. bem princesa, metade do século XIX para frente, até 1880, 90. Já no início do século ele já não começa mais, ele decai. Sim. Você comentou essa semana, você deu já uma. Eu estou com a Aline aqui me ajudando. Tá? Obrigada, Aline, tudo bem? Um beijo para a Aline, para a Bia. A Aline é museóloga do Museu Imperial, foi quem lá no início eu ia falar, não completei porque a gente cortou. Quando a Aline chegou há 10 anos atrás, os uniformes todos estavam dentro do palácio, dentro desse armário. E eu resolvi, então, há 10 anos atrás eu estava sozinha no setor, a Aline chegando, falei, opa, tem uma ajuda. E foi perfeito, porque além de gostar do assunto, tem habilidade, já fez o curso com a professora Manon, sabe como é que é essa parte de restauração, de É verdade. conservação, principalmente da conservação de indumentária. A Aline ela e a Bia Figueirinha, que também foi aluna da professora. Você comentou ontem, minuto, voltando aqui, só que quando a Sim, Aline chegou, então, que eu trouxe esses uniformes que estavam no sim, palácio estávamos lá. para cá. Mas eu vim trazendo, assim, eu trouxe primeiro 2, olhamos o estado, analisamos, vimos bem, depois trouxemos mais 2, vieram vindo com calma, porque desde 1940 que eles estavam no palácio, numa temperatura que absolutamente não tem nada a ver com a temperatura que ele está aqui. Então, eu tive que vir trazendo devagar, com calma, e analisando como é que esses tecidos, esses uniformes, iriam agir, a partir do momento que já estavam lá quase 50, 60 anos. Então, eu trouxe devagar, graças a Deus, está tudo bem, está tudo ok. Esse É aqui, porque é importante dizer que essas peças elas têm que ficar um pouco em quarentena, né? Quando elas mudam de ambiente, até para não contaminar todo o resto da reserva técnica, porque o armário que elas estavam lá é de madeira, né? Que é um material super complicado para dar ela, cupim, para dar traça. a troca, vamos dizer, de tudo foi 100%, de local, de temperatura, de material, de tudo. Tá? Foi 100%. Então, Sim, tivemos que vir bem devagarzinho fazendo essa adaptação. Demorou, nós acabamos ela, coisa de uns 3 anos, que trouxemos tudo com esse novo espaço. Esse daqui que é o bom. famoso chapéu de Dom João VI, que você bem lembrou e mostrou no caderno técnico. Esse foi um trabalho feito há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, pelo Laboratório de Conservação do Museu Imperial, com Eliane Zanata e a equipe dela, na Sim. época, Sandra Troiac e Valéria Bordalo, que eu precisava também trazer. Essa coleção era uma outra também que estava no Palácio. E eu tinha que trazer toda essa coleção de chapéu para também transportar para a reserva técnica. Fizemos o transporte Uhum. com calma, devagar, no mesmo procedimento que tivemos com os uniformes. Nós tivemos. E Uhum. nesse momento, a museologia, conversando com o laboratório, sentamos, eu e a Eliane, conversamos muito, resolvemos então tratar a coleção toda, toda. Não importa se estava lá dentro do palácio ou se já estava aqui. Nós resolvemos tratar. Uhum. E assim foi feito. Ele, Uhum. na equipe, descobriu coisas maravilhosas na pesquisa, né, que foi feito nesse Sim. papel, em especial. Nossa, que maravilhoso.
Maravilhoso a parte de dentro. É aquele caderno técnico eu até publiquei, porque esse trabalho todo de restauração que a Eliane fez com a equipe foi maravilhoso, e ela apresentou aqui no seminário na Casa Rui Barbosa, né? Nossa, além do trabalho ser incrível, essa documentação que foi feita nesse catálogo também é importante, né? E eu não tinha realmente visto a parte de dentro, é incrível, eu só tinha visto a parte de fora, né? Quando aquela vez eu criei, porque essa caixa também que vocês criaram é maravilhosa, que é uma caixa que ela abre pela frente, para quem é da área de conservação, né? Você não precisa mexer tanto no objeto, porque você só abre a parte da frente. E essa caixa também vale falar que elas que criam essas caixas, que constroem essas caixas a partir do objeto. Então, é um trabalho realmente muito importante, né? Isso que eu estava falando com você, que a gente pensa, às vezes, entram colegas nossos aqui na reserva, eles ficam lá brincando de caixa ou de costura. Não, a gente está testando qual é a melhor forma que a gente tem de guardar essas peças e preservar essas peças. Esse foi o corpete que eu comentei com vocês no início do nosso bate-papo. Sim. Eu até postei também uma foto, uma imagem de uma pintura, né? Foi. Com a Imperatriz Teresa Cristina, com esse traje que é composto por esse corpete e uma saia, né? As pessoas sempre acham que é um vestido, mas essas peças do século XIX também eram feitas em partes, né? Então, esse corpete é maravilhoso, realmente é uma coisa, um trabalho. Quando a gente olha aqui, modelo século XIX, super século XIX, e aqui que eu digo, a gente vê que já passou por um restauro, já passou por... A gente tem que lembrar, inclusive, que mesmo que desodorante fosse um desodorante na época, que fosse eficaz, poderia ter algum dióxido de chumbo, sei lá, de mercúrio, enfim, na composição, que poderia, inclusive, corroer aqui. Então, já que não correu e não houve nada, nós deixamos, mas a marca, tá, do suor permanece, a gente não mexeu nisso, exatamente para não estragar. Ele está preservado. Vocês podem ver aqui também, tem todo ele, mas na malha cirúrgica, protegendo o ombro para não... Sim, e é muito delicada também porque tem essa renda no decote, né? Uma renda toda em fio de ouro, e que é um trabalho mais delicado do que, por exemplo, aí a parte de trás, que linda, ainda era fechada com ilhoses e amarração. A gente tem que lembrar das possibilidades da época, né? Século XIX, as amarrações. Você consegue ver o tipo de barbatana, o que é, se era forrado, se não é forrado, como era. Sim. E não é só apenas o estudo da peça ou do modelo em si, é o material que era usado, né? A função que a peça tinha, quem confeccionava, era no Brasil, não era no Brasil, era confeccionado, né, fora do Brasil, enfim, os tecidos que são usados na época. E agora, praticamente, acho que encerrando, ainda tem esse aqui, outra caixa que nós penamos e bolamos e pensamos. Pedir ajuda a Aline aqui agora. Essa é a sombrinha. Mas olha aqui, você vê que toda ela também acondicionada de uma forma bem... Sombrinha é um objeto muito difícil, né, de acondicionar. Muito, muito. É outra peça que requer um cuidado enorme para a gente guardar. E novamente eu te digo, você percebe o tamanho da caixa, da altura, né? Então você tem que ter um espaço para poder fazer esse. Acho que nós estamos em cima da hora. Tem uma pergunta aqui, Ana, que elas estão perguntando se a barbatana usada no corpete da Imperatriz era de metal ou de baleia. Metal.
Já de metal. É uma peça mais ou menos do final, mais ou menos 1860, por Uhum, aí. uhum, sim. 1850, 60, provavelmente é isso, tá vendo? Ela já é, E ó. é, E ela está coberta, tá vendo? sim. E é muito interessante também a gente ver que todas essas roupas, principalmente dos imperadores, da imperatriz, eles passavam por algumas regras, né? Quer dizer, o fio de ouro só podia ser usado por eles, o fio de prata para as pessoas próximas à família, né? Então tem todo um regulamento, não é igual hoje em dia, eu quero fazer, eu quero usar. Então é interessante entender toda essa questão, esse processo também, né? Porque eu tive acesso ao vestido, por exemplo, da Baronesa de Loreto, que era dama de companhia da Princesa Isabel, e que o vestido está no Museu Histórico, aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei a comparar que as modelagens são muito parecidas, na verdade, né? E pesquisando sobre ela, eu vi que ela fazia parte da família imperial, porque ela frequentava, ela era amiga, né? Uma dama de companhia naquela época, era uma amiga oficial. Então, pelos regulamentos imperiais, ela poderia usar uma roupa parecida com a da família, né? Mas bordada em prata, não em ouro, né? Então, são coisas. Tem uma gravura, uma prancha do Debré, que retrata bem a chegada da Carlota Joaquina, e, não, se não me engano, Carlota Joaquina ou Leopoldina, e que as damas de companhia estão ladeando a imperatriz, e elas estão com quase o mesmo modelo de saia, com o bordado, só que num tom diferente, num material diferente, exatamente para que pudesse. Você pertence, mas não pertence por inteiro à Sim, sim. família. Mas essa gravura a gente percebe bem também esse destaque. Mas não, para encerrar, Sim. eu falo muito que a gente tem muito de princesa, príncipe, imperatriz, tá? Que foi preservado. Uma bata de escravo. É a única que o Muito museu bom. tem. Nós não temos outra. Aqui a gente pode tirar uma série de perguntas, enfim, fazer uma série de Sim. perguntas. Por que não se tem nada dos escravos? Por que essas batas não foram guardadas? Porque só agora o Museu Imperial, há coisa de uns 20 anos, é que recebeu uma doação de uma. A costura é fantástica, já foi estudada o ponto da costura, a Também modelagem. feita à mão. Sim, Ela todo também feita à mão. feito à mão, feito à mão. Agora Sim. você percebe que ela tem uma nesga, uma aba aqui, Hum. um acabamento, a gola. Aqui. Sim. O fechamento é por quê? Com ilhoses ou com Ilhoses, ilhoses, ilhose? ilhoses. E aqui você vê aqui, olha, você vê que é de saco olha aqui, Sim, de pela, algodão. de algodão. Pela beirada você já vê que é o tipo do material, inclusive você vai estudar esse material, né? Você sabe qual é o material por isso daqui. É um tecido bem largado, jamais comparado ao que você tem da classe dominante. E nisso o Museu Sim. Imperial apenas não tem nenhum pano da costa, nenhuma árvore para ver por dentro. E é muito interessante, né, quando a gente começa a estudar essas peças também, né, das outras classes sociais, né, que os museus não coletavam, porque é muito importante a gente ter esse registro, né? E tem vários estudos hoje em dia interessados nesse outro olhar também que complementa, né? Porque em quase todos os museus históricos só tem realmente homenagens e documentos das classes mais privilegiadas. Então, é maravilhosa essa peça. Essa eu ainda não vi pessoalmente, então assim que acabar a pandemia, eu quero ir aí para ver Essa essa, daqui, porque essa a daqui modelagem é uma coisa muito recente, não tem. E foi doada de uma família que morava aqui numa fazenda, aqui embaixo estava na família, a família resolveu doar. Mas isso é coisa de uns 15, 20 anos. Né? Por aqui você vê que é uma questão até de modelagem, não é apenas uma bata reta.
Você tem um Sim, código. tem uma construção, Sim, sim, sim. tem uma construção de modelagem, mas claro que elas não usavam os corpetes, então são sempre roupas mais amplas, mais soltas, né? Não tem aquela silhueta, vamos dizer assim, do final do século XIX, né? Enfim, da classe dominante que ainda era justa e depois que vai modificando. Mas é uma peça importante ter no museu, né? Até essa Sim, diferença você tem, que umas usam corpete, ela mais cintada, e as sim. escravas usam elas mais soltas. É até essa diferença mesmo a gente pode estudar. Você tem aqui dois exemplares, você pode fazer um estudo comparativo, muito bom. E eu convido a todos a virem pesquisar no Museu Imperial, a estudar a indumentária do século XIX, que eu acho que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser dita da nossa sociedade do século XIX. Tanto a dominante, a dominada, enfim, que possa Sim. ver o que é isso, que tecidos eram esses, que bordados eram esses, o porquê dessas Eles, desses modelos. eles estão perguntando se você sabe mais ou menos a data dessa bata. Vocês pesquisaram já sobre isso? Não. Não, ela era da Fazenda Nordeste, que era daqui de Sapucaí. Eu acredito que 1860, 1870, não? Por aí. Mas Até pelo é tipo interessante a gente falar duas coisas antes da live acabar, porque ela vai acabar quando a gente tiver uma hora. Primeiro, que parte do acervo já está digitalizado através do projeto DAMI, para quem não conhece, né? É só acessar o site, muitas peças dessas já estão, inclusive as fichas técnicas, que são muito interessantes também, quando a gente tem acesso, porque a gente vê que, claro, teve alteração quando vai fazer um outro estudo da peça, descobre-se outras coisas, vão acrescentando, né? Esse E era tem um essa dos visita. objetivos do DAMI também, é esse, na hora de inserir, confirmar as informações. Sim, e também essa visita que você falou, que é por dentro do museu, que tem uma data específica que as pessoas marcam e têm acesso tanto à reserva técnica como aos acervos, né? Aí quando voltar ao museu, né? Quando acabar a pandemia, né? Sim, por favor. Isso é uma coisa que a gente aqui no setor de museologia, a gente bate bastante. Venham pesquisar, venham ver, venham estudar, venham discutir até com a gente, porque às vezes pode passar, passa, claro que passa batido um detalhe que a gente não prestou atenção. E o estudante ou o pesquisador, quem vem, vê, olha, acho que pode ser isso, opa, vamos ver, até para a gente poder complementar a informação da peça, porque senão não vale a pena guardar e só expor no dia 13 de maio e guardar de novo. O que a gente quer é que estude essas peças. Por isso elas estão preservadas para o estudo. Então, acho que é importante falar. Eu até fiz um pequeno vídeo dizendo que, claro, é um espaço reservado para quem trabalha, mas quem tiver interesse é só mandar um e-mail, sinalizar a peça, o assunto e marcar um dia, uma hora que elas disponibilizam a peça para vocês estudarem, né? Então, acho que é muito importante esse contato todo com esse acervo que vocês têm, né? Eu acho que um estudo sobre essa cultura material é cada vez mais importante e tem peças ainda maravilhosas. Pena que a live só dura uma hora, eu já conheço várias outras, então vou aqui atiçar mais ainda quem está vendo, né? Porque vocês devem realmente conhecer esse acervo. É que você Oi, falar Ana. de tecido numa live é meio complicado. Você falar de uma tela a óleo é mais tranquilo. Sim, Agora, você falar de tecido, de indumentária, né? Você tem que ter um olhar mesmo. A live ela é boa, mas ela não complementa. Então, é necessário que venha ao local, que venha ao Museu Imperial estudar, telefona para a gente, marca para a gente, com a equipe toda. Nós somos três museólogos aqui, a Aline Mahler e Mona, que é responsável pelo projeto DAMI, que também está com a gente aqui ajudando na pesquisa, também ajudando a atender as pessoas. Por favor, não fiquem só na live, venham ver. Eu apenas mostrei um pouquinho, só para vocês terem a curiosidade, e venham estudar. porque as peças realmente elas são de um refinamento que precisam olhar
mais demorado, mais apurado, né? Como você mostrou só nessa meia, quanta informação tem de um período, de uma posição social, enfim, né? De tanta, a parte toda tecnológica da época, né? Para se fazer uma meia em malha, enfim, eu acho que vale a pena realmente conhecer esse acervo e muitas coisas assim interessantes que vocês vão poder desdobrar a partir disso aí. Então, queria agradecer imensamente a vocês, no meio dessa loucura toda que estamos vivendo, podermos aí ir até Petrópolis e ver essas coisas tão ricas, né? E a Aline aqui, eu agradeço a Aline por estar aqui. Quando chegou, me funcionou a tomar coragem dos uniformes e a trazer para cá e a gente começar a estudar. Manuel, eu te agradeço muito, muito mesmo pelo convite. O museu está sempre aberto, sempre para pesquisa, para divulgar o nosso acervo. Agradeço. E agradeço quem está por trás da câmera que não está dando para ver, que é o João, que é um super querido nosso, e ele mesmo também fica interessado, eles não são professores de ficam buscando, mas o que é isso? Nossa, conta aquela coisa que você já contaram. Eles acabam ficando super interessados. Ao Guilherme e ao João, todo o meu agradecimento e meu apoio para que vocês continuem também com a gente, dando esse apoio. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada, então, gente. Até uma próxima. Eu vou ver se eu consigo, então, postar essas imagens que a gente falou. E eu vou gravar, enfim, agora, salvar a live e deixar para quem quiser ver depois também. E só falar realmente que é um dos acervos mais bonitos que a gente tem aqui no Brasil, né? E da parte indumentária do século XIX. E incentivo a todos a subir a serra e conhecer. É isso. Bem. Obrigada. Beijão para vocês, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.